Irmãos, boa noite. Graça e a paz de Cristo esteja conosco. Hoje eu quero te convidar a, mais uma vez, darmos continuidade às exposições que estamos fazendo no livro de Daniel. E hoje nós estamos fazendo a 10ª exposição desse livro. Porém, não é o capítulo 10 ainda que nós vamos estudar. É o capítulo 9, versos 20 a 27. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 20 a 27. Assim diz a palavra de Deus. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que esteja determinada se derrame sobre ele. Amém. Irmãos, esse talvez seja um dos textos mais controversos de toda a Escritura. Não só do livro de Daniel, mas de toda a Escritura. É um texto que normalmente a gente não gosta de lidar com ele, porque são tantos elementos que a gente precisa entender, que a gente precisa pesquisar, que a gente precisa realmente determinar o seu significado, que nós achamos melhor não ter o trabalho. Então esse texto nos mostra uma variedade de símbolos, uma variedade de informações, que acaba se tornando quase impossível entender aquilo que esse anjo Gabriel trouxe para Daniel. E é diante de um texto como esse que a gente percebe por que Daniel passa mal tantas vezes depois que ele recebe algum tipo de visão. Se você notar a reação de Daniel quando ele recebe algumas visões nos capítulos anteriores, você percebe que Daniel perde as forças, porque ele não entende a princípio, ele perde as forças e o anjo tem que puxar ele de volta e continuar ali a revelação desse propósito de Deus para a vida do seu povo. Mas entenda o contexto dessa passagem, de todo o livro, porque conforme o livro de Daniel ele vai se desenvolvendo, fica cada vez mais evidente que o tema apresentado por Daniel vai se cumprindo conforme o livro vai sendo escrito, e o tema principal de Daniel é sempre essa competição entre o reino de Deus e o reino dos homens. É sempre o reino dos homens investindo contra o reino de Deus, e por meio de muita luta, muita dificuldade, os servos de Deus
continuam sobrevivendo naquele cativeiro babilônico que já durava quase 70 anos. E aqui eu já não preciso mais fazer essa comparação entre os nossos tempos e os tempos de Daniel, em sentidos de a Babilônia que Daniel viveu e a Babilônia que nós vivemos hoje, e a dificuldade que nós temos de ser cristãos nesse sistema que sempre vai vir contra nós. Então fica muito claro isso, não só no livro de Daniel, mas durante toda a Escritura. Algumas histórias são muito bem evidentes quando mostram isso. Por exemplo, a Torre de Babel. Ali houve uma clara rebelião da humanidade caída, depois da queda, uma clara rebelião contra o Senhor, contra aquilo que o Senhor determina como bom. E essa disputa entre o reino dos homens, o reino de Deus, sempre vai existir ao longo da história, até que o rei justo prometido desde o Antigo Testamento surge triunfante na sua segunda vinda, que é Jesus Cristo. E no meio dessa disputa, dessa luta entre o reino de Deus, o reino dos homens, o reino de justiça de Deus e o reino de injustiça de todos os homens, sempre tem os seus representantes, sempre tem aquelas figuras que precisam manter as suas posições, precisam manter firmes as suas convicções na fé. E um teólogo interessante chamado Van Gemeren vai dizer que Daniel é um tipo de porta-voz do Senhor. E eu quero que você também se veja nessa condição de porta-voz do Senhor em meio a essa Babilônia. O reino de Deus tem os seus porta-vozes, e não são as pessoas que por algum motivo têm algum tipo de afinidade com o cristianismo, mas os porta-vozes do Senhor são aqueles que realmente se comprometem com essa cosmovisão cristã, com o seu rei, com Cristo Jesus. Mas esse texto então nos mostra algumas questões muito importantes que vão trazer luz aquilo que o Senhor tem reservado na história do seu povo. Eu pretendo nessa noite fazer algumas considerações nesse texto. Eu peço que você preste muita atenção, porque é um texto extremamente complexo e nós temos uma facilidade muito grande de perder talvez o fio da meada. Então, se você está com sede, aguenta um pouquinho aí, não vá beber água por enquanto, vá ao final do culto para você não perder então o fio da meada desse texto. Então nós vamos fazer algumas considerações a partir do texto, algumas conclusões e 2 aplicações. E em 2 momentos da exposição nós vamos fazer aqui uma exposição através de slides, para que fique bem claro algumas informações para os irmãos. Mas dividindo esse texto para ficar bem compreendido na nossa perspectiva, o que o Senhor quis revelar para aquele povo. A primeira parte desse texto vai do verso 20 ao verso 23, e é a continuidade da narrativa anterior e a chegada de Daniel, a chegada, na verdade, de Gabriel, perdão. Só para os irmãos se lembrarem do que nós estamos tratando, no começo do capítulo 9, há um relato de que Daniel estava estudando os livros, ou seja, o Antigo Testamento, especialmente os profetas, e ali Daniel entendeu, por esse estudo da Escritura, que o cativeiro haveria de durar 70 anos. Então Daniel teve aquele choque. Bom, se o cativeiro vai durar 70 anos, nós já estamos quase libertos. Já estamos aqui em torno de 68 anos. Então daqui a 2 anos praticamente nós estaremos livres. E a narrativa prossegue com Daniel tendo entendido todas essas questões, de que Deus haveria de libertar o seu povo de novo. Mas as reações de Daniel são um pouco diferentes daquilo que a gente esperaria de alguém que recebe uma ótima notícia. Então imagine você que é cativo em Babilônia naquela época, estava longe da sua terra, longe do seu local de culto, longe da sua cultura, e você recebe a notícia de que você vai embora de novo. Você recebe a notícia de que você vai voltar para a sua terra, você vai voltar para a sua casa, embora esteja destruído, você vai poder reconstruir tudo de novo. E Daniel, a princípio, não fica muito feliz com essa questão, porque ele percebe que aquilo que deveria ser tratado, o motivo pelo qual Deus levou aquele povo para o cativeiro, não havia sido concretizado ainda. E é por isso que Daniel vai fazer uma oração. E a oração de Daniel está recheado ele recorre à aliança do Senhor,
A aliança que o Senhor faz com o seu povo, desde Abraão, chamando esse povo, fazendo um compromisso com esse povo, prometendo bênçãos para esse povo, bênçãos de terra, bênção de culto, bênção de fartura, e ali eles se viam completamente longe disso, e eles se perguntavam: cadê tudo isso? Cadê nossa terra? Cadê nosso culto? Cadê nosso governo? Cadê tudo isso? E Daniel entende que está na hora de voltar. 70 anos estão se completando, mas como é que a gente vai voltar? Essa é a pergunta que Daniel faz. Como é que a gente vai voltar? Sendo que aquilo que nos trouxe para o cativeiro, que é o nosso pecado, que é a transgressão da aliança, ainda não está sanado. E aí então Daniel começa uma longa oração, sempre recorrendo à aliança, sempre recorrendo: Senhor, nós pecamos contra Ti, nós fomos rebeldes à Tua aliança, nós não fomos obedientes ao Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. E ele pede pelo menos duas coisas importantes: primeiro, o perdão; segundo, ele pede que o Senhor os envie de volta. Ele quer ir embora, ele quer que o seu povo vá embora, embora ele mesmo não tenha ido. Quando isso aconteceu, quando eles puderam voltar, Daniel mesmo não voltou, mas ele estava imbuído, ele estava sentindo que precisava fazer isso pelo povo, que o povo realmente se voltasse, se arrependesse de seus pecados e se voltasse mais uma vez para a aliança. Então ele pede pelo menos essas duas coisas: perdão e retorno. E aí, enquanto ele está orando, pedindo todas essas coisas, o texto já no versículo 20 diz que falava eu ainda, ou seja, Daniel ainda estava orando, e chega Gabriel com essa resposta vinda de Deus. E então nós vamos adentrar realmente nesses versículos. Versículo 20 vai mostrar para nós que Daniel, ele estava falando intensamente, ele estava se derramando na presença do Senhor, diante de Deus, em oração e confissão de pecados. Por que nós entendemos que Daniel estava nesse sentido de derramamento, não aquela oração que a gente faz no final do dia, onde você lembra: oh, não orei hoje, espera aí, deixa eu fazer uma oraçãozinha antes de deitar. Não é essa a oração que Daniel está querendo fazer. Ele está se derramando diante de Deus. Porque lá no versículo 3, volte aí a sua Bíblia, uma página, lá no versículo 3 do capítulo 9, vai dizer que Daniel, ele volta o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Essa era a maneira do judeu dizer: eu não tenho valor algum diante do Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu só tenho tristeza, eu só tenho meu coração partido por conta dessa situação. E é assim que Daniel se apresenta diante de Deus, e ele intercede por si e pelo povo. Daniel não está no meio de uma oração onde ele está pedindo coisas para si, para mim. Daniel não se coloca como esse alvo, como alguém que pede algo egoísta. Isso nos mostra que Daniel entende o que é estar numa aliança com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quem entende como é estar numa aliança com o Senhor, num compromisso com o Senhor, não esquece da sua comunidade. Ele não ora só por si mesmo, ele não está interessado em só apresentar a sua vida ao Senhor. E eu estava presente numa exposição certa vez, reverendo Giovanni Zardini, da igreja do Bueno, e ele falou algo interessante sobre essa questão de entendermos a importância do nosso irmão. E nessa exposição ele disse, expondo ali a primeira frase da oração dominical que o Senhor Jesus nos ensina, que é Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina a orar dessa maneira, ele está dizendo: não é Pai meu, só meu. Então o relacionamento com Deus não é puramente algo entre mim e Ele, mas é entre mim, Ele e meus irmãos. E isso difere muito daquilo que o Senhor pergunta para Caim: onde está o teu irmão? E Caim responde o quê? Sou babá do meu irmão? O que eu tenho a ver com os problemas do meu irmão? E ali a oração do Pai Nosso nos ensina: sim, você tem tudo a ver com o seu irmão, você precisa orar por ele. A dor que o teu irmão sente é a dor que você tem que sentir. Orar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é aliança. E eu me lembro de uma outra fala de um outro pastor que diz que para
ser cristão, ou ser cristão é algo que você não pode fazer sozinho. Deus te tira do mundo, Ele te limpa do mundo e Ele te coloca numa comunidade para que você seja abençoado e que você também seja bênção. Isso é aliança com Deus. Então, ali Daniel está no meio dessa oração aliancista, orando por si, pelo seu povo, entendendo que o seu povo pecou, ele também está em pecado e ele precisa confessar esse pecado para o Senhor, antes de voltar para Jerusalém. E o texto nos mostra, ainda no versículo 20, que a dor de Daniel era pelo monte santo de Deus. Versículo 20: lançava a súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Esse monte santo é Sião, é o monte onde está construído o templo que estava em ruínas. Quando ele diz que ele lança súplica perante o Senhor, e o texto vai prosseguindo, onde ele diz que as assolações na cidade e no monte santo do Senhor. E em resumo, o que ele está visando aqui, queridos, é a glória de Deus. Senhor, teu povo está assim, teu povo está destruído, teu povo está disperso, a tua cidade que é gloriosa está destruída, o templo que é símbolo da tua presença na terra está destruído, e nós queremos reconstruí-lo para que a sua glória seja vista mais uma vez. Isso é oração que glorifica a Deus, e não uma lista de pedidos, me dê, me dê, me dê, me dê. É assim que nós também temos que orar. E aí no verso 21, Daniel é interrompido pelo anjo Gabriel, visto lá no capítulo 8, verso 16. Daniel já havia visto Gabriel. Gabriel já tinha interagido com Daniel na visão anterior, que está lá no capítulo 8, verso 16. E ali ele diz que o anjo Gabriel se aproxima dele no sacrifício da tarde. Essa é uma referência a um ritual que acontecia, previsto no livro de Levítico, onde pela manhã e à tarde os sacerdotes deveriam oferecer esse sacrifício, e que esse sacrifício da tarde era entre mais ou menos 15 e 16 horas. Então, quase ali no finalzinho do dia, é o momento em que Gabriel está se achegando para responder Daniel. Versos 22 e 23, Gabriel vem para dar essa resposta aos pedidos que Daniel estava fazendo na sua oração. Daniel, como nós já dissemos, ele relembra a aliança e os compromissos quebrados pelo povo. Daniel reconhece o seu pecado, os pecados deles e os confessa. Daniel exalta a glória de Deus em ser fiel a essa aliança, mostrando que somente o Senhor é fiel a essa aliança. E Daniel pede para que Deus os leve de volta para Jerusalém. Versos 16 a 19 do mesmo capítulo 9. Cabe uma consideração nesse momento, irmãos. No versículo 2, Daniel entende que o cativeiro vai durar 70 anos. Lá no versículo 2 do capítulo 9. E esse tempo já estava ali, às portas, para se findar. E eu preciso que você grave muito bem isso. 70 anos de cativeiro já estão terminando. Daniel está justamente se preparando para esse tempo, se preparando para ganhar liberdade. E como que ele faz isso? Nós já falamos. Confessa pecado, ele está buscando a purificação, intercedendo pelo povo, pedindo para que Deus os leve embora, mesmo que ele não vá acompanhando o seu povo. E é aqui que Gabriel aparece para responder todas essas perguntas que Daniel está fazendo, esses pedidos que Daniel está fazendo. Então Gabriel quer dizer a Daniel que isso vai acontecer. Essa é a primeira coisa que Daniel precisa saber. Isso vai acontecer, Daniel. Mas há muito mais questões envolvidas nesse retorno, e que dizem respeito a todo o povo de Deus, em todas as épocas,
do que simplesmente voltar para Jerusalém. Há algo muito maior para ele entender nesse momento. Isso nos mostra que, enquanto Daniel está pedindo algo que seja temporal, algo que Daniel está querendo que aconteça no tempo, no espaço, para aquele povo cativo, o Senhor está querendo revelar uma coisa muito maior para ele. Deus quer que Daniel entenda que o que de melhor em termos de redenção não vão se concretizar apenas no retorno para Jerusalém. E aqui eu quero fazer uma mesmo que pobre analogia, mas sabe aquele momento onde você está com fome, quase na hora do almoço, e o almoço está quase pronto, e você está com aquela fome danada, e aí você está procurando alguma coisa para comer, e aí a sua mãe ou a sua esposa que está lá fazendo o almoço diz: come uma maçã. Isso resolve alguma coisa? Não resolve, só vai atiçar mais a sua fome. Então é mais ou menos isso que Daniel está querendo. Daniel está com fome, está querendo comer alguma coisa, a hora do almoço está quase chegando, e ele está achando que comendo uma maçã vai resolver o problema. E não vai. Vai atenuar ali por algum instante. Mas o que Gabriel está querendo dizer: Daniel, o que você está querendo é a maçã, mas o que eu estou querendo mostrar para você é o almoço. É o que vai resolver as coisas. E ali a resposta de Gabriel começa a se desenvolver. Para o povo da aliança, irmãos, voltar para Jerusalém seria retornar à terra segura, com suas leis, com seu culto, com seu Deus, o templo. Ou seja, retornar para Jerusalém física, para Jerusalém que mesmo estava destruída, tinha um sabor de redenção, de salvação. Jerusalém era o porto seguro daquele povo, e o que Daniel está querendo é voltar para lá. E é justo isso que Daniel esteja pedindo, porque o que de segurança Daniel conhece é Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e ele vê tudo isso, ele vê segurança, ele vê a presença de Deus ali nessa cidade, porque o templo significava isso. E a mensagem de Deus era: tudo bem, vocês voltarão para Jerusalém, vocês vão reconstruir Jerusalém, mas isso é só uma fagulha de redenção na história do meu povo. Algo maior, algo completo está por vir. Mas ainda tem muita luta para até chegar esse tempo. Ainda tem um tempinho até chegar a hora do almoço. Então, esses pequenos retornos à segurança, para eles, Jerusalém, os momentos de avivamento da história, são as maçãs antes do almoço. É bom, mas não resolve. O que Deus está querendo mostrar para Daniel é: eu quero resolver completamente a redenção de vocês. O que Gabriel diz antes de trazer a mensagem profética? Houve um decreto, irmãos, de Deus para que Gabriel viesse. Isso ainda está no versículo 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. A ordem aqui é dada pelo próprio Deus, irmãos. É Deus quem ouve a oração de Daniel e dá a ordem para esse anjo, que aparece algumas vezes na Escritura como um mensageiro legítimo de Deus. Inclusive é Gabriel que leva a notícia de que Maria estaria grávida do próprio Senhor Jesus. É Gabriel quem leva a mensagem para Isabel, para Zacarias, pai de João Batista, dizendo que a sua esposa ficaria grávida desse último profeta do Antigo Testamento. Então Gabriel é esse anjo que é responsável por entregar as mensagens seladas por Deus, e ele vem quando sai a ordem. E por que Daniel, queridos,
tem esse privilégio. A oração dele nem terminou e o anjo já chegou para dar essa resposta. O texto vai nos dizer por quê. O texto vai nos dizer, no verso 23, o porquê que o anjo se apressa e porquê que o decreto existiu. Porque és muito amado. Olha que pelo que Daniel é conhecido no céu. Daniel é conhecido no céu como um homem amado. E nós não precisamos nos esforçar muito para entender por quê. Desde o capítulo 1 até agora e até o final, Daniel é um homem que vai honrar ao Senhor sobre todas as coisas. Ele vai buscar a glória de Deus sobre todas as coisas. E deveria ser assim conosco também. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Daniel era um homem muito amado, porque Daniel buscava em primeiro lugar o reino de Deus e não o reino de Babilônia. E Gabriel também vai dizer algo para Daniel e que serve para nós também. Ele vai dizer no versículo 23 e também no versículo 25, no finalzinho do verso 23, porque és muito amado, e agora considera, entende, e no verso 25, sabe, entende a visão. O que o anjo está querendo dizer? Daniel, preste atenção ao que eu vou dizer para você. Parece uma ordem simples, irmãos. Parece uma ordem boba. Mas quantos de nós aqui realmente chegamos à casa de Deus aptos para ouvir, prestando atenção a tudo que está sendo feito? E aí você entende, opa, não é algo tão simples assim, porque a minha mente tenta me levar para fora do templo. Então, mais uma vez, essa conclamação, preste atenção. Não somente a essa exposição, mas tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é pregado. E o que Gabriel traz é uma mensagem completa que diz respeito não apenas ao retorno para Jerusalém, mas com a redenção de todo o povo de Deus. Dito isto, vamos para a profecia, que vai do verso 24 ao verso 27. E aqui, antes da gente entrar nessa profecia, irmãos, eu quero ressaltar que nós não temos a arrogância de dizer que a nossa interpretação, ela está 100% entendida e firmada, e não pode ser controvertida por outras explicações. Esse é um texto muito difícil, porque você tem que tomar decisões o tempo todo sobre qual posição você vai seguir. Existem dezenas de explicações a respeito desse texto. O próprio João Calvino vai dizer que ele mesmo não tem a prerrogativa de atacar quem pensa diferente dele, porque é um texto muito controverso, são informações muito controversas, e não dá para que a gente, a menos que seja algo herético, não dá para que a gente possa atacar a posição de outros pregadores, porque nós temos essa posição. Eu quero simplesmente apontar aos irmãos aquilo que faz mais sentido para nós, a partir da nossa teologia. Então, ressaltando isso, nós vamos para o versículo 24, onde Deus amplia a visão de Daniel sobre o futuro, verso 24 ao 27. Bem, se o cativeiro irá durar 70 anos, irmãos, Daniel precisa saber que a redenção plena está mais adiante. Redenção para o povo judeu, daquele cativeiro, já estava para acontecer. 70 anos estavam acabando, mas ele precisava entender que redenção plena, só mais adiante. Daniel precisa enxergar mais longe. Como que isso vai se dar, irmãos? Eu quero abrir um parêntese aqui. Às vezes a gente quer entender a história. Às vezes a gente quer entender por que o mundo está desse jeito, para onde que o mundo está indo, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer de diferente,
o que nós estamos fazendo que está certo, e a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo no mundo e para onde o mundo está indo. E aí a gente recorre aos diversos influencers, né? Seja eles quais forem, para tentar fazer uma análise da história, da geopolítica. E a Escritura é muito clara a respeito de onde o Senhor está nos levando. E então, esse texto está dizendo para mim e para você: olha mais longe, pense mais em termos de redenção, pense mais em termos escatológicos, a história, o seu final. E como é que você vai pensar dessa maneira? Escritura. Então vamos para essa compreensão, para a gente entender para onde Deus está levando a história. E para a gente ficar, para que a gente tenha uma compreensão melhor, para ficar mais didático, irmãos, eu vou explicar essa profecia a partir de dois princípios: tempos e eventos. Os tempos e eventos, no versículo 24, nos mostram que existem ali semanas. A primeira questão que a gente percebe é que 70 semanas estão determinadas. Bem, como eu disse, várias interpretações são ditas, umas literais, dizendo que são semanas, outras dizem que são anos, séculos, enfim. Nós vamos adotar o princípio de que 70 semanas determinadas sobre o povo e sobre a cidade santa de Jerusalém. Esse número, quando ele aparece na Escritura, o número 7, se refere e simboliza um tempo completo. Toda vez que você percebe que a Escritura está tratando dessa numerologia, e toda vez que você vê a ênfase nesse número 7, isso quer dizer que Deus está tratando de um tempo completo. É assim na criação. 6 dias o Senhor criou todas as coisas, e no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo em que deveria acontecer, Deus descansou. Isso é tanto simbólico no caso de Gênesis, quanto literal, porque ali foram 7 dias literais. É um tempo definido, nem mais nem menos. Só que quando outro valor é acrescentado a esse número 7 em relação a tempo, é porque o autor quer dar uma exagerada, uma hipérbole. Um tempo muito longo, mas um tempo perfeito, mas um tempo que vai se cumprir. Então, quando o autor desse livro, que é Daniel, diz que 70 semanas estão ali para acontecerem, o que ele está querendo dizer? Um tempo muito longo está para acontecer, mas ele vai acontecer. Quer ter outra noção de que esse número 7 é um número referente à plenitude? Quando Pedro vai perguntar para Jesus quantas vezes a gente tem que perdoar, o que Jesus diz? Será que é só 7 vezes? O que Jesus diz? 70 vezes 7, porque a referência ao perdão, ou seja, aquele que tem que normatizar, aquele que tem que ser o exemplo de perdão é Deus. Então, nesse sentido, o número perfeito para que a gente siga a respeito do perdão é o de Deus. 70 vezes 7 é um número perfeito, pleno, para que a gente siga, nem mais, nem menos. Um outro exemplo de que o número 7 é sinônimo de plenitude, de todas as coisas estão englobadas ali. As 7 igrejas do Apocalipse. Ali nós temos entendimento de que cada igreja daquela representa cada igreja na história da humanidade, em todos os tempos. Então, quando você lê aquele capítulo de Apocalipse que fala sobre as 7 igrejas da Ásia, ou os capítulos que se referem a isso, ali é para dizer que todas as igrejas, em todas as épocas da humanidade, desde a vinda de Cristo até o seu retorno, estão simbolizadas ali. Umas como Filadélfia, muito boas, fiéis, outras nem tanto assim, como Laodiceia. Então, queridos, que isso fique muito bem claro para nós. É um número simbólico. Logo, especificar 70 semanas, a profecia se refere não a poucos dias, porém, com um final certo. 70 semanas são simbólicas, não literais,
para indicar um período de tempo muito longo, mas já determinado. Então, que fique muito claro para nós essa primeira questão dos tempos. Isso tudo é simbólico, mas há quem pense diferente. Então vamos para os eventos. Daniel vai descrever, nesse versículo 24, que alguns eventos vão acontecer durante essas 70 semanas. Primeiro, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e no finalzinho, ungir o Santo dos Santos. Irmãos, tudo isso tem a ver com o que Daniel estava pedindo. Daniel fez essa oração pedindo perdão pelos pecados, restauração da aliança, ele estava pedindo justiça de novo em Jerusalém, e o Senhor está dizendo para ele: isso vai acontecer, vocês vão retornar, vocês vão reconstruir, mas espera um pouquinho, você precisa entender algo lá na frente. Deus diz que muito mais está por vir em termos de salvação. Logo, esse versículo, irmãos, indica que a vinda de um ungido, o Messias, o Santo dos Santos, trará todas essas coisas. Então, com a unção desse Messias, desse Santo dos Santos, e só através disso, as transgressões vão cessar, os pecados vão ter um fim, as iniquidades serão expiadas, a justiça eterna vai se instalar, e tudo isso porque esse Messias vai selar a visão. Isso quer dizer que, quando existe um selo, quer dizer que a profecia está cumprida. Então o versículo 24 está dizendo que, embora esse tempo seja simbólico, ele vai acontecer porque haverá a unção desse Messias. Apesar de toda a controvérsia sobre quem seria esse Santo dos Santos, porque até isso existe um questionamento: quem é esse Santo dos Santos? Alguns colocam a figura de Esdras, outros de Zorobabel, outros até de Ciro, mas aquilo que a teologia reformada nos coloca é que, de fato, é o Senhor Jesus. E essa unção em Jesus Cristo acontece na sua vinda e ocorre lá no seu batismo. Quando Jesus Cristo está sendo batizado, no momento que ele está recebendo a água através das mãos de João Batista, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele, e ali ele é ungido pelo Espírito Santo, e uma voz no céu diz: esse é o meu filho amado. Então nós lemos esse versículo, que mais ou menos quer dizer assim: após se completar um tempo determinado, o ungido virá, instaurará eterna e perfeitamente o reino de Deus, onde não haverá pecado, iniquidade, injustiça, e isso será o fim de todas as coisas. Isso é o que o versículo 24 quer dizer. E aí nós vamos para o versículo 25. Desde a saída da ordem de reconstruir Jerusalém. O texto vai nos dizer que sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quero ressaltar essa questão. Que ordem foi essa? Que ordem é essa que Gabriel está dizendo que dessa ordem até o ungido vai ter um período de tempo? Essa ordem, irmãos, se refere ao decreto de Ciro, no ano de 538, para que o povo pudesse ir embora. Esse decreto está literalmente transcrito no livro de Esdras, lá no capítulo 1, os versos 1 a 4. Depois, se você quiser abrir, você pode ler esse decreto de Ciro. Então, Gabriel está se referindo a este decreto, que desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, Ciro dá essa ordem. E Gabriel está dizendo que esse decreto que ele quer dizer. A gente não vai entrar, irmãos, nessa discussão a respeito de quais são exatamente os tempos exatos dessas 7 semanas e 62 semanas. Nós já dissemos que são simbólicas. Tem muitos teólogos, muita gente tentando acertar exatamente quais são esses tempos, as datas exatas. A gente não vai entrar nesse campo.
É muito improdutivo isso para o propósito que a gente quer. Mas então, vamos entender os fatos. E agora eu vou passar o slide. Você pode acompanhar comigo aqui. Vamos entender essa questão temporal das semanas do versículo 25 a 27, tá? Bom, não está indo? Foi. Bom, esse é o decreto ao qual Gabriel está mencionando. Está dizendo que quando saiu esse decreto, até esse decreto, entre esse momento onde Ciro está decretando o retorno e até a reconstrução de Jerusalém, são 7 semanas simbólicas. Entre o decreto de Ciro e essa reconstrução de Jerusalém, são 7 semanas simbólicas. Comparado com as 70 semanas, 7 são um período mais curto. Então, o que Gabriel está querendo dizer? Entre esse decreto e a reconstrução, vai ter um pequeno período. Não comparado às 70 semanas, que é um tempo muito superior, mas em um período curto, isso vai acontecer, entre o decreto e a reconstrução de Jerusalém. E entre a reconstrução de Jerusalém e a vinda do Messias, ou, conforme o texto vai nos descrevendo, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas já estão aí. Só que, aí vem a vinda do Messias. Isso. Ungido, que é o Messias. E aí, nesse período, nós temos 62 semanas que também são simbólicas. Então percebam, irmãos, que o que Gabriel está frisando é que a reconstrução de Jerusalém vai se dar num período mais curto. Só que até a vinda daquele que vai resolver o problema, tem um período maior. E é aqui que Gabriel quer que Daniel entenda. Esse evento, então, um evento ocorrerá em breve e o outro bem mais distante. Essa é a ênfase. Não espera que o Messias venha tão perto. Não espera que o rei que vai resolver tudo isso nasça ainda na sua época, Daniel. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer na sua época é que Jerusalém vai ser reconstruída. Mas no futuro muito distante é que as praças, as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Pode tirar, por favor, os slides. Irmãos, quando se trata de tempos angustiosos, o texto vai nos dizer no versículo 25: e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui eu preciso que os irmãos prestem ainda mais atenção, porque existe uma mescla de tempos e cumprimentos dessa profecia. Quando eles retornam, o primeiro cumprimento dessa profecia é realmente quando eles retornam. Quando eles retornam para Jerusalém, a reconstrução, ela é muito angustiosa. Você pode conferir isso lá no livro de Neemias, no livro de Esdras, quando os inimigos estão infligindo sobre eles muito sofrimento, onde há muita pobreza, há muita escassez. Então, quando o anjo Gabriel diz, a cidade vai ser reconstruída, mas em tempos angustiosos, o primeiro cumprimento dessa profecia se dá dessa maneira. Na época de Esdras, na época de Neemias, então isso se cumpriu. Mas, como eu disse, há uma mescla. Gabriel quer que o olhar de Daniel esteja um pouquinho mais adiante também. E se refere à totalidade do povo de Deus. Nós estamos em tempos angustiosos, irmãos. Assim como Daniel esteve. E tudo isso só vai acabar com o retorno do nosso rei. Voltar para Jerusalém física não vai resolver por si só o problema do mal. É isso que o anjo Gabriel está querendo dizer. Filho, entenda que voltar para Jerusalém vai ser bom? Vai, mas isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema está lá
nas 62 semanas que ainda virão, e você não vai ver isso, mas vai vir. Esses tempos angustiosos, então, são essa mescla, irmãos. Versículo 26, e aí nós vamos passar o slide de novo. Depois da sua unção, o Messias será morto. E essa morte do Messias é uma desolação maior do que o cativeiro. Versículo 25, vamos ler mais uma vez, 26 na verdade. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Passe por mais uma vez o slide, por favor. Decreto, reconstrução, 7 semanas. Entre a reconstrução e a vinda do Messias, 62 semanas, e então o Messias será morto. Então nós entendemos que esse texto, essa profecia, se refere de fato à morte de Jesus Cristo. E ele já não estará. Por que Daniel utiliza essa construção de frase, ele não estará? Isso quer dizer que ele será entregue à sepultura e não terá absolutamente mais nada. Isso indica, queridos, a condição com a qual Jesus foi morto, completamente sozinho, abandonado pelos seus discípulos, abandonado pelo seu próprio Pai, para se cumprir nele aqui todas as profecias relativas à redenção do seu povo. Pode tirar o slide. E quais são os eventos que se seguirão à morte desse ungido, irmãos? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo de um príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário. Essa profecia, irmãos, se cumpriu na figura do imperador Tito, que era um general romano, que no ano 70 depois de Cristo, ele invade Jerusalém, ele destrói a cidade, ele destrói o templo, e ali de fato, nós percebemos que este príncipe, o povo de um príncipe que há de vir, que vai destruir essa cidade, é o imperador Tito. E ele entra nessa cidade, provoca essa destruição, e é uma destruição tão completa, tão inesperada, que é comparada com um dilúvio. É isso que o texto quer dizer, não é que vai vir um dilúvio literal e vai acabar com a cidade. É a proporção de força que o Império Romano veio e destruiu Jerusalém, não sobrando nada, o povo foi disperso. Isso é a figura desse dilúvio. Uma devastação inesperada, mas completa. Quem vai dizer a respeito disso, quem vai nos mostrar o cumprimento dessa profecia, é o próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, no sermão profético, onde Jesus vai dizer que aqueles que estiverem nos campos não voltem para pregar nada na cidade, aqueles que estiverem no telhado não descem também, porque aqueles tempos serão angustiosos. Mateus capítulo 24, se você quiser ler depois, fica aí então esse conselho para você. E após esse fato, irmãos, após essa destruição de Jerusalém, destruição do templo, essa dispersão do povo, o povo de Israel se dispersou pelo globo terrestre e perde tudo. E isso vai até 1948, quando a ONU então devolve o território para Israel, e ali ele começa de novo a ter a sua própria legislação. Então perceba que as profecias, elas se cumprem, mas elas também têm um tom de mostrar para nós que algo maior está vindo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esse povo de um príncipe que vem e destrói são os romanos, é Tito, que vem como um dilúvio, que vem dispersando o seu povo, e até o fim haverá guerra, como o versículo 26 vai nos dizer, até o fim haverá guerra e desolações determinadas. Até o fim, inclusive, com a vinda do Senhor Jesus. E aí nós chegamos no último versículo, verso 27, que diz: Ele, e aqui nós entendemos que Ele é o Messias, e não o príncipe que vai destruir Jerusalém. Ele fará firme aliança com muitos.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso Messias, ele vai instituir uma aliança, a nova aliança com o seu povo, salvo pela fé. E diz também o texto que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que Jesus vai fazer cessar a oferta e o sacrifício de manjares? Ou o contrário, o sacrifício e a oferta de manjares? Por que Cristo põe fim a isso? Por que a aliança que Cristo faz põe fim a esses sacrifícios do Antigo Testamento? Por conta da sua obra substitutiva. Porque o Senhor Jesus, quando Ele morre, irmãos, Ele cumpre em si aquilo que os cordeiros do Antigo Testamento deveriam cumprir. Quando cada cordeiro no Antigo Testamento era morto, aquilo era um símbolo de que os pecados haviam sido pagos. Mas era um sacrifício tão imperfeito que todos os dias os sacerdotes recebiam pessoas ali com animais para serem sacrificados, o tempo todo. Porque eram sacrifícios imperfeitos. Tudo aquilo que o ser humano pode fazer para a sua salvação é imperfeito. E quando Jesus Cristo vem, e Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele faz cessar aquilo que era ineficaz. Agora ninguém precisa mais ficar se penitenciando. Agora ninguém precisa mais providenciar para si o seu próprio sacrifício, porque Jesus é o nosso sacrifício. Hebreus vai falar sobre isso. E então o texto muda rapidamente de personagem, quando ele começa a dizer que fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bem, essas asas da abominação, ou nessas asas aos quais virá o assolador, são esses profanadores que nós estamos estudando já desde o capítulo 1. Esses profanadores que entraram no templo físico de Jerusalém e profanaram aquele lugar. O primeiro profanador que nós já citamos aqui é Antíoco, aquele imperador que veio da linhagem de Alexandre e que vai para Jerusalém. Quando conquista Jerusalém, ele sacrifica um porco no altar e asperge sobre as paredes do templo esse sangue desse porco, um animal imundo para o judeu. Afronta, um assolador, aquele que é uma abominação. Primeiro cumprimento dessa profecia. O segundo cumprimento dessa profecia é aquilo que nós já falamos sobre Tito, que é o imperador que chega, destrói Jerusalém e que entra dentro do templo com o seu cavalo e ali mais uma vez profana aquilo que é sagrado. Mas esse texto ainda vai se cumprir mais uma vez e por último. Com quem? Com o anticristo. Então, irmãos, percebe que esse texto é extremamente complexo. É um texto onde se nós não aplicarmos de fato um entendimento maior, o coração para entender, a gente não vai entender. Por isso que Daniel passa mal toda vez que ele recebe uma visão dessa. Mas então, irmãos, o texto termina com uma boa notícia, embora pequena. O texto vai nos dizer que ele vai fazer tudo isso, vai profanar o templo, com essas assolações abominadoras, mas até que está determinada algo que derrame sobre ele, uma ira, uma destruição que está determinado sobre aquele que profana o templo. É assim que o texto termina. Percebe o tanto de luta que vai acontecer? Percebe que não é só voltar para Jerusalém? É isso que Gabriel está querendo mostrar para Daniel. Daniel, está percebendo que você está pedindo uma maçã, mas eu estou querendo mostrar para você que tem um almoço por vir. Não é só voltar para lá, não é só reconstruir os muros, não é só reconstruir o templo. Existe ainda uma necessidade de redenção maior, porque a maldade não vai ser excluída quando vocês voltarem para lá. E a boa notícia é que Deus vai resolver isso. Deus vai enviar o Messias, ele já veio, ele já morreu, o sacrifício já está interrompido, ninguém mais precisa sacrificar cordeiro, mas espere, que ainda tem um último ato dessa história, que de fato é o retorno do Senhor Jesus.
que é onde os nossos olhos têm que estar fixados, que é onde a nossa esperança tem que estar fixada. E então eu quero concluir esse texto. Bem, a primeira conclusão que nós fazemos, irmãos, a partir desse texto, é que estar em aliança com Deus é estar em aliança com o seu próximo, essa pessoa que está aí do seu lado. Por mais que você ache que não tenha absolutamente nada em comum com essa pessoa, você tem o sangue de Jesus que te faz interligado, inseparável dessa pessoa que está do seu lado. E quero que você vire para ela agora nesse momento e fale assim: eu vou orar por você essa semana. E se você não orar, você vai incorrer no pecado de mentira. Porque essa pessoa do seu lado tem uma aliança com você, uma aliança firmada no sangue do Senhor Jesus. Então, quando você fala, eu sou de Jesus, eu tenho um compromisso com Jesus, saiba que você tem um compromisso tanto vertical quanto horizontal. E quando Deus perguntar para você, claro que simbolicamente, já que a gente está falando de símbolo, né? Cadê o teu irmão? Por que o teu irmão não veio no culto hoje? Você deu falta de alguém aqui na igreja? Quem está faltando aqui na igreja? A pergunta então essa semana para você é: cadê o teu irmão? Daniel diz que ele estava orando e confessando o seu próprio pecado e os pecados do seu povo. Isso é aliança. Segunda conclusão que nós fazemos a partir desse texto é que o povo de Deus precisa deixar o imediatismo para entender o plano maior que Deus tem efetivado na história. Às vezes a gente quer soluções muito rápidas, e às vezes quando as soluções elas vêm mesmo, a gente acha que, nossa, como Deus é bom para mim. E de fato Deus é. Nossa, como vai ser bom voltar para Jerusalém, pensava esse povo. Como vai ser bom voltar para Jerusalém? Mas perceba que se a gente tem um foco muito naquilo que é imediato, nos avivamentos, naquelas promessas de fim de ano que a gente faz, naquele calor daquelas festas de fim de ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda 2 vezes. Chega no mês de março, você não leu nem 10 capítulos de Gênesis. Aí você fala, está perdido. E aí você acha que todo o plano está indo por água abaixo. Imagine o povo chegando em Jerusalém, pegando tudo destruído, sem dinheiro para reconstruir, toda a dificuldade. Acabou, cadê a redenção que Deus prometeu? Então, esse sempre foi um problema do povo de Deus, imediatista demais. Se Deus não me der uma casa ano que vem, Deus não me ama. Se Deus não me der um carro diferente ano que vem, Deus não me ama. E a gente começa a medir as bênçãos e a bondade de Deus por aquilo que Ele nos dá imediatamente. Ok, Deus vai mandar esse povo de novo para Jerusalém, mas espera aí, não é só isso que eu tenho para você não, povo. Não é só essa maçã antes do almoço, não, eu tenho um banquete para você. Pare de medir a bondade de Deus através dessas pequenas coisas que acontecem na sua vida. Isso é bom? É. Mas não é a prova cabal de que Deus te ama. A prova cabal de que Deus te ama aconteceu há mais de 2000 anos atrás, pendurada numa cruz, e que tem um nome, que é Jesus Cristo. Sempre que a gente é imediatista, olhando para aquilo que está perto, a gente esquece daquilo que está longe. E aí a nossa esperança se dissolve. E em terceiro lugar, sobre as conclusões, a obra de Cristo é a que realmente trará paz ao povo perseguido. Agora aqui eu quero falar sobre questões tanto perto quanto longe. Somente a obra de Jesus Cristo, irmãos, tem realmente esse poder de trazer paz para a sua vida. Sofrimentos, a morte, conflitos, restauração de família, somente o sangue de Cristo tem esse poder. Então Cristo ele vem para resolver esses problemas a curto prazo, ou seja, te mandar para Jerusalém de novo, para aquele lugar seguro que você considera seguro,
Mas a obra de Cristo te leva para algo muito maior, para uma outra cidade, que também se chama Jerusalém, mas que agora é a nova. Então, o imediatismo tira a tua mentalidade, tira a tua visão do futuro. E Deus quer mostrar para você: não seja imediatista. Busque as bênçãos temporais, sim, busque, mas não use essas bênçãos temporais para medir a bondade de Deus por você. Porque a bondade de Deus por você vai ser evidenciada quando você cruzar, não os portões de uma Jerusalém física, mas os portões da nova Jerusalém. E então eu quero aplicar esse texto. Quero fazer só 2 aplicações práticas. Primeira aplicação, e nós já deixamos uma deixa aqui. Primeira aplicação que eu gostaria que você realmente fizesse essa semana: interceda pelo seu irmão. Vocês estão unidos por uma aliança selada com o sangue do Senhor Jesus. Isso é uma doutrina chamada sacerdócio universal. Isso quer dizer que o papel que era do sacerdote lá no Antigo Testamento, de fazer a ponte entre Deus e os homens, agora é nosso. Eu posso orar por mim, eu posso orar por você, e Deus está me ouvindo da mesma maneira. Não tem essa questão de oração forte. Eu não preciso ir no irmão X ou no Y, porque a oração dele é forte. Não, todos nós, como o apóstolo Pedro vai dizer, somos uma nação de sacerdotes. Eu posso interceder por você, você pode interceder por mim. Várias vezes isso aconteceu ao longo da história do povo. Moisés intercedeu pelo povo quando eles pecaram lá no evento do bezerro de ouro. E Moisés foi muito ousado ali para dizer o seguinte: perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro. Que ousadia, né? Mas ele fez isso e ele foi ouvido. Davi, quando pecou também, levantando o censo lá em Israel, quando não era para levantar, e Deus estava pronto para destruir o povo, Davi vai dizer: eu pequei. Mas esses pequeninos, o que eles fizeram? Davi intercedeu por eles. O próprio Paulo vai dizer em várias de suas cartas: oro para que vocês façam isso ou aquilo, oro para que vocês, me lembro de vocês em todas as minhas orações. De que você lembra nas suas orações? Se você não lembra do seu irmão que sentou com você no domingo, ouvindo esse sermão sobre a aliança, você não entendeu nada. E quem é o nosso exemplo maior sobre oração e intercessão uns pelos outros? Jesus. Oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17. E aí isso vai se cristalizar em Tiago, capítulo 5, verso 13 a 16, e eu peço que você abra nesse texto. Tiago 5. a 16. O texto está sendo projetado, você pode acompanhar aqui também. O texto diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em primeiro lugar, irmão, o que Tiago está querendo dizer é para que você chame, para você não sofrer sozinho numa bolha de orgulho, do tipo, ninguém vai entender a minha dor, não preciso compartilhar com ninguém, ou por medo de incomodar os irmãos, ou por medo de incomodar os pastores, com medo de incomodar o presbítero. A gente está aqui para ser incomodado mesmo. Se você está sofrendo, chame. Para de sofrer sozinho, achar que você vai resolver tudo. O texto está dizendo: se tem alguém enfermo, se tem alguém doente, chame.
Sabe qual é o grande problema? Que quando você passa pelo problema e ninguém vai te procurar, você vai, tá vendo que igreja ruim? Eu passei por isso, ninguém veio me visitar, ninguém falou comigo. Mas você falou com alguém? Você falou que estava doente? Você falou que estava com dificuldade? Eu te garanto que qualquer presbítero, qualquer dos pastores, qualquer dos diáconos que você chamar para te ajudar, você vai ter alguma resposta. Então, não tem essa mentalidade de sofrer sozinho. E outra coisa que esse texto de Tiago nos mostra é que a gente precisa confessar os nossos pecados. Aqui não no sentido assim de confessei o meu pecado e agora o pastor vai te dar algumas penitências para você fazer. Não, essa não é a questão. A questão é que confessar é pedir ajuda. Irmão, eu estou com um problema naquela área, eu estou com um pecado assim. Você está com esse tipo de problema? Então vamos caminhar junto. Vamos estabelecer um discipulado entre nós. Então esse texto está nos dizendo, irmãos, chame por socorro. E também fale qual é o teu problema. Se é pecado, busque ajuda. E a segunda aplicação, e eu encerro nessa noite: somente Cristo é capaz de trazer paz real sobre todos os aspectos da sua vida. Se entregue ao Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus na luta contra o pecado. Se entregue ao Senhor Jesus na luta contra a incredulidade. Se entregue ao Senhor Jesus para que Ele possa dirigir os seus passos, de fato. Para que você não seja imediatista, mas para que você entenda que a obra de Jesus resolve aquilo que o retorno para Jerusalém não resolve. Somente a obra de Jesus é essa grande refeição que vai matar a tua fome. A obra de Jesus não é aquela maçã antes do almoço. A obra de Jesus é o almoço, é o banquete, que pode até demorar um pouquinho para ela se concretizar na sua segunda vinda, mas a gente já sente o cheiro dela. E isso é o que importa. Esperança para a sua vida em meio a todas essas dificuldades que a gente vive. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela sua palavra, e nesse momento eu te peço que o Senhor aplique tudo isso ao nosso coração, para a honra e glória do Senhor Jesus. No nome dele que oramos. Amém.